Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Estou aqui para falar sobre um tema que me veio de forma muito forte para passar para vocês. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu acho que mais que 10 anos, entre 10 e 13 anos, um determinado amigo meu, espírita, nós fazíamos um estudo numa casa espírita perto do meu bairro. E lá nós estudávamos vários assuntos, não somente espiritismo, mas também outras. Era uma reunião muito policultural. E me foi apresentado pela primeira vez o filme Contatos Imediatos do Quarto Grau. Contatos Imediatos do Quarto Grau. Onde conta a história de uma psicóloga norte-americana chamada doutora Abigail Tyler. Ela foi representada por aquela atriz Milla Jovovich. Essa atriz Milla Jovovich é muito conhecida naqueles filmes, daqueles vampiros lobisomem. Ela foi a primeira, depois sucedeu outra atriz. Ela é bem conhecida a imagem dela. Outro ator também, Will Payton, fez parte desse filme. Na verdade, o filme é um misto de filme e documentário. O filme conta a história de uma psicóloga, de uma terapeuta, que ela começou a pesquisar os casos que o marido dela havia deixado. Ela tinha um marido também que era terapeuta, e que ele estava pesquisando um caso de muitas pessoas. E essas pessoas, elas tinham, quando submetidas à hipnose, ao transe hipnótico, elas apresentavam a mesma memória, a mesma imagem. Essas pessoas, 4 ou 5 pessoas, que eram os subjects, que eram os pacientes estudados pelo marido dela, que morreu de forma trágica e misteriosa. Ela resolveu pegar o caso do marido e percebeu que existia ali um fenômeno desconhecido. Quando os pacientes que não se conheciam, pacientes uns estranhos aos outros, totalmente diferentes, famílias diferentes, em locais diferentes, na região de Nome, uma região perto do Alasca, que para chegar lá tem que ir de avião. Mas era uma cidade relativamente mediana. Tinha prefeitura, polícia, hospitais, bares, tudo. E quando ela pegou os arquivos do ex-marido, e ela começou a contactar com os pacientes, colocando-os em estado hipnótico, eles apresentavam uma imagem que eles diziam ser uma coruja. Eu vejo uma coruja olhando para mim. Essas pessoas tinham sérios problemas com o sono. E ela achou muito estranho aquilo, porque como é que a pessoa hipnotiza uma pessoa, tem problema de sono e diz que está vendo uma coruja? Eu pego uma outra pessoa, que não tem nada a ver com essa família, hipnotizo ela, ela diz ver uma coruja. E assim sucessivamente, umas 4 ou 5 ou 6 pessoas. Muito bem. Teve um paciente que quando ela forçou um pouco a hipnose, porque no estado hipnótico, a mente fica aberta às sugestões. E você pode aplicar na pessoa um processo regressão. Só um momento. Um processo de regressão. E essa pessoa começou a ver que não era uma coruja. Ela começou a ver uma outra imagem e ela ficou com muito medo. A terapeuta, a doutora Abigail Tyler, ela fez a pessoa voltar, né? A pessoa foi para casa, depois a pessoa pegou uma arma, ameaçou a família, a polícia foi chamada, a psicóloga também, o serviço policial de Nome foi chamado,
mas a pessoa atirou na cabeça e matou a esposa e os filhos. Muito bem. O comportamento dos policiais extremamente ignorantes, foram em cima da terapeuta, e ela disse que o que havia acontecido, que não sabia, que ele apenas disse que viu uma coisa e não queria falar. Depois disso, as outras pessoas começaram a relatar. E ela começou a perceber, que poderia tratar-se de um caso de abdução. Dos relatos hipnóticos, eles diziam assim, das pessoas que eram hipnotizadas, que eles, desde pequeno, que eles têm esse sonho, desde pequeno eles escutam zumbidos, e num desses transes, o que foi que aconteceu? Num desses transes, a pessoa chegou a levitar. O filme é interessante, que ele mostra... tem cenas do filme que a doutora Abigail Tyler, a verdadeira doutora Abigail Tyler, ela vai para um programa, dar entrevistas. Ela está numa clínica, tipo uma clínica psiquiátrica, mas a clínica libera ela e ela vai para um programa. Quando chega no programa, ela dá uma entrevista, o rapaz vai perguntando a ela, e o filme vai mostrando as pessoas que são... Porque quando ela hipnotizava as pessoas, a câmera gravava. Então o filme mostra a pessoa verdadeira com o ator. Mostra a cena do ator paralelo com a pessoa que foi hipnotizada. Numa dessas cenas, a pessoa chega a levitar. Quando ela levita, dá uma interferência na imagem, mas é uma levitação. Isso gera até um problema na coluna de um dos pacientes. E ela termina chamando um psicólogo, que é uma espécie de orientador dela, para acompanhar ela nesses casos. E acreditem, devido à medida que ela vai se aprofundando desses casos, à medida que ela vai se aprofundando, a polícia, com um comportamento extremamente incrédulo, extremamente reducionista e negativo, extremamente materialista, o que acontece? A polícia vai pressionando ela, a ponto de eles queriam pedir a prisão preventiva dela, mas por interferência do psicólogo, que é o psicólogo mais experiente, conhece o policial, pede que não faça isso, que ela não está fazendo nada com os pacientes, que ela não tem culpa. Até que chega um momento que a polícia manda o policial cercar a casa dela e ficar acompanhando. Esse policial, ele vê uma nave gigante se aproximar da casa. E isso aparece um pouco na imagem lá. A imagem original vê uma coisa grande assim, escura, se aproximando. O policial, porque o policial, ele fica na casa com a câmera do carro. E a câmera do carro do policial registra uma nave gigante. Ele próprio fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? E ele descreve o próprio policial. Não é o policial do filme. O filme mostra o policial do filme paralelo com o original. Então os dois, né? O personagem, o ator que representa o original, e o original, ele diz, o original diz, estão puxando a criança, puxaram a mulher, puxaram os extraterrestres do mal, que eram extraterrestres desequilibrados, puxaram a criança e a mãe. E os policial vê e fala para o delegado, diz, olha, é impossível ouvir, o delegado não aceita. O delegado não, uma espécie de policial-chefe lá, não aceita. Até que ponto eles fazem também, o terapeuta, que é orientador dela, não acredita nessa questão, ela coloca as informações estatísticas sobre o caso, não é porque ela fez, olha, a questão, existe uma estatística séria que deve ser levada em conta, mas o psicólogo, que é orientador dela, também um pouco incrédulo e cético, diz que não quer ir por esse caminho, porque tem o nome a zelar, tal, aquela coisa toda, que vocês já sabem. E numa sessão dessas, os extraterrestres invadem, não é mostrado, mas invadem, e ela começa a gritar, e eles pegam eles. A criança, filha dela, foi abduzida e desapareceu, e existe uma voz que é gravada na hora que os extraterrestres invadem, na hora que a terapeuta
doutora Abigail Thaler e seu orientador psicólogo amigo, estão acompanhando um caso de uma pessoa quando o extraterrestre entra e ele grava uma voz em uma língua antiga, um sumério antigo. Aí ela vai pesquisar essa língua e descobre que o marido dela, que morreu, entrou em contato com ele também, com esse professor de línguas mortas, entre as quais o sumério antigo. Enfim, ali era uma intervenção extraterrestre sobre um grupo de pessoas. Quando eu assisti esse filme, que eu vi aquilo, na época, eu não tinha ainda os conhecimentos que eu tinha hoje. E eu questionei assim, poxa, é como se fosse uma obsessão a nível de possessão e fascinação, mas possessão, praticamente, um nível muito severo, muito forte. Aquilo ali é mais do que uma obsessão complexa. É uma obsessão super, hiper, ultra complexa, mais profunda. Por que que a espiritualidade permite isso? Hoje, com os conhecimentos que eu tenho, eu consegui decifrar isso e vou passar para vocês aqui. Vejam só. A Terra, ela não está totalmente isolada dos outros sistemas. Todas essas pessoas que passaram pelas mãos desses extraterrestres do mal, eles, com certeza, quando estavam no mundo astral, eles praticavam torturas com as pessoas. Ou eles poderiam ser até extraterrestres que faziam isso em outro planeta e reencarnaram aqui para passar por isso, por esses seres das trevas. Entendeu? Muito bem. Até a própria doutora Abigail, ela que estava investigando, ela foi vítima de uma hipnose e não sabia. Ela veio descobrir quando ela pegou o gravador dela, ela foi dormir e ficou comentando o caso. Ela foi dormir, pegou o gravador dela uma certa noite e ficou comentando o caso que ela viu para registrar isso. Né? Os terapeutas fazem isso, registram num gravador. Eu vi isso, eu vi aquilo, estou anotando isso, estou anotando aquilo, não estou entendendo isso por isso. Só que ela não desligou, terminou dormindo. Muito bem. Quando foi no outro dia que ela entregou a fita para a amiga dela analisar e guardar o arquivo, a amiga dela disse, vem cá, você viu isso aqui? Ela não. Mostrou ela gritando, falando, e ela não lembra disso. Eram os seres que estavam entrando ali. Em cima dela já estavam fazendo isso também, entrando ali os extraterrestres. Eles entravam eles entravam na nossa dimensão vibratória. Ele entrou, eram vários, e provocaram uma tortura nela. E ela lembra, assim, de ter tido um sonho, de ter lutado contra uma coisa. Quando ela viu, as unhas dela tinham resquício de madeira. Que ela arrastou a cama embaixo, tinha como se ela tivesse se segurando e alguém puxando ela. Existia a marca da unha dela no piso de madeira. Ela depois parou para ver aquilo, foi lá e viu. E disse, caramba, eu também estou sendo dominada por esses seres. Aí não é os espíritos que estão fazendo isso. Eram os extraterrestres do mal que faziam isso. Aí a pergunta e o conhecimento que se expande. Por que Jesus, ou Cristo planetário, ou os outros espíritos de luz, que os guardiões planetários permitiram isso com esses seres? Porque eram seres que praticavam isso. Tanto é que um deles, um dos seres que... um dos pacientes diziam assim, desde pequeno que eu ouço isso. Quando eu ouço, de noite eles aparecem para mim. Quer dizer, desde criança há um contato com esses seres. Não é assim, tipo, deixa eu ver, quem a gente vai abduzir e vai fazer o mal, aquele ali. Pronto, vamos naquele ali, né? Gente, a gente vai pegar quem? Ah, vamos lá para o Alasca pegar um grupo. Não, não existe essa casualidade. Não, não existe. Agora, esse quadro todo nos ensina o quê? Que nós sabemos muito pouco do mundo astral. Um caso como esse nunca foi trazido em livros espíritas. Mas um caso como esse e outros, existe sim. Existe. Alguns casos foram trazidos pelo médium Robson Pinheiro no livro Abduzidos. E também outras obras falando do acordo que o governo norte-americano e o governo soviético na época fez, né,
para que fornecessem uma tecnologia e eles permitissem a abdução. Fala de uma reunião que houve em Europa, que era uma lua de Saturno, os seres extraterrestres de diversos planetas comentando, ao passo que esse líder dos Greys, cinza, ele estava com essa intenção e foi advertido pelo pessoal dessa comunidade intergaláctica. O livro fala sobre essa reunião. Não lembro bem agora qual é o livro, mas fala dessa reunião. Então esses conhecimentos, eles nos mostram que existe muita coisa, existe muita intercomunicação, sabe? Tem muita coisa que nós ainda não sabemos. Existem alguns livros do Robson Pinheiro, que foi psicografado por ele, que em determinado momento eles capturam, os guardiões capturam um ser, que é um ser extraterrestre que está ali, e que ele domina um poder de assumir corpos de pessoas que morrem. Os intruders, eles entram no corpo, a pessoa faleceu, eles entram e assumem o corpo. O espírito já desencarnou, saiu ali, e eles conseguem fazer isso. Mas o livro não vai além. Se o Robson voltar a psicografar mais, talvez possa elucidar esse caso. A espiritualidade possa trazer através dele. Tudo isso é para mostrar, primeiro, não existe efeito sem causa. Não existe casualidade, há uma causa. Tá? E essa relação de ação e reação, de obsessão, esse mecanismo de obsessão descrito por Allan Kardec, não é um mecanismo somente entre encarnados terrenos e desencarnados terrenos, não. Isso é uma relação cósmica, universal, que vai além das fronteiras. Por isso que é preciso estudar o Espiritismo com amplitude de consciência. Não é para pensar que aquilo ali só é para a gente. Aquilo ali são leis naturais. O que é uma obsessão? Uma obsessão primeiramente, uma obsessão é uma comunicação entre dois seres. É uma influência, é um domínio psicológico, mental, ideológico, fluídico, entendeu? Sobre um ser, uma perseguição, é uma interação. Essa interação se dá entre muitos seres no universo, não é uma coisa só aqui. Então o problema não está na codificação, está na visão de quem olha para a codificação. Na expansão de consciência que você tem que ter para entender aquilo ali. Nesses últimos dias, esse filme ficou na minha cabeça, eu, caramba, mas por que esse filme? Porque esse filme, na minha cabeça, eu terminei colocando ele para minha filha de 19 anos e o namorado dela, fiz, vocês querem ver um filme real? Eu aproveito esse filme e falo da espiritualidade para eles. Eles disseram, eu quero, pai, eu quero. Aí, meu genro, eu botei o filme. Esse filme, eu encontrei ele no YouTube, Contatos Imediatos do Quarto Grau. Não tem nada a ver com aquela visão bonita de Steven Spielberg, que ali também tem uma contribuição. Spielberg é Contatos Imediatos do terceiro grau, vai até o terceiro grau, né? Que tem aquela coisa da comunicação com as sinfonias de Beethoven e tal, aquela coisa toda. Não é aquilo ali, não. Aquilo ali tem um fundo de verdade, tem, claro que tem. Mas aqui já é um grupo das trevas, um grupo mau, tá? Inclusive na fala ele diz, eu sou Deus, a menina não voltará, tal. Nós notamos que há uma arrogância, uma prepotência desses seres. Hoje nós sabemos que os seres da escuridão, que esses seres das trevas, consideram a humanidade submissa a eles, e se eles pudessem fazer o que eles quisessem aqui, mas graças a Deus temos a proteção dos guardiões e de outros seres também mais evolvidos que não permitem a interferência dele para o mal. Mas se abrir a porta, a gente estava lascado, porque nós não temos tecnologia para fazer frente a eles. O cara puxar o pessoal pela luz. O policial que ficou responsável para ver, o filme mostra as cenas dele levitando, dá uma interferência na hora, mas mostra ele levitando. O filme é espetacular, espetacular. Mas para quem tem conhecimento, para entender o que está acontecendo. Na época eu não entendia, eu entendia, mas eu ficava assim, caramba, uma obsessão a nível cósmico, sideral, por que permite esses seres vir mexer com a gente? Essas pessoas ali, ou eram seres deles que fizeram isso, ou era um pessoal que trabalhou nas sombras. E a própria doutora Abigail Thaler mostra a fisionomia dela, ela certamente hoje, ou ela faleceu, ou ela está ainda numa clínica psiquiátrica. Mas mostra o local que ela foi na televisão, na TV, entrevistando, o entrevistador falando com ela, mostra a foto dela, e a atriz que a representou, Mila Djokovic, ok? Então, gente, tem muita coisa, muito mais do que a gente pensa no mundo astral. Por isso que
Nós temos que continuar lendo os livros, mas sempre abrindo a cabeça, vendo. Tem muita coisa, tá? Um filme que eu não vou esquecer e que vale a pena vocês conferirem, tá bom? Muito obrigado.